CBN, seu direito. Todas as quartas-feiras a gente conversa sobre direito trabalhista no quadro Seu Direito, aqui no estúdio CBN. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, está com a gente. Boa tarde, Vinícius, bem-vindo. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Saila. Boa tarde, Boa tarde. Campinas. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso e hoje um assunto extremamente atual porque aconteceu essa madrugada, né? Hoje um trabalhador terceirizado, uma empresa terceirizada no aeroporto de Viracopos, acabou morrendo atropelado. E aí a gente fica com aquela polêmica, né? Porque é claro que nada traz o trabalhador de volta, mas quem é responsável por isso? É a terceirizada que contratou? É Viracopos que está cedendo espaço para o trabalho? Cada caso é um caso. Como que funciona no caso de um trabalhador terceirizado sofrer um acidente de trabalho, nem sempre fatal como foi esse, mas quando acontece, né, durante o período de trabalho, Vinícius? Bom, na verdade, Marco, quem é muito triste, né, é saber que aquela pessoa, o pai ou mãe de família, sai para trabalhar e não volta para casa, né? Isso realmente é bastante complicado, porque sai para ganhar o seu sustento e aí acontece uma fatalidade, né, e não volta para casa. Então isso primeiro eu manifesto meus sentimentos à família desse trabalhador que foi acidentado aí, fui a óbito, inclusive. Eu estava vindo de Presidente Prudente, meu avião demorou 1 hora para sair de Presidente Prudente por causa desse acidente, né? Então a pista do aeroporto ficou fechada. O que acontece, né? O meio ambiente do trabalho, que a gente chama, né, o local onde a pessoa trabalha, é sempre de responsabilidade do empregador. Então, quem tem que cuidar daquele local para que tenha condições mínimas, básicas de segurança, sempre é o empregador. Então, a empresa, ela se responsabiliza pelo que acontece naquele ambiente de trabalho. É claro que a empresa, ela orienta os trabalhadores, né? Em muitos casos, são necessárias a utilização de equipamentos de proteção individual, a empresa tem a obrigação de orientar e conceder esses equipamentos, além também de treinar os empregados. Então, por exemplo, no que aconteceu ontem na pista, nesse atropelamento, evidentemente a empresa deveria ter dado um treinamento, né, tanto para o motorista como para a pessoa que foi atropelada, sobre regras básicas de segurança naquele local, principalmente por estar completamente escuro, né? Quem já viu a pista do aeroporto à noite, né, percebe que existe uma escuridão muito grande, como só luz de sinalização para os aviões e não para as pessoas, né? Então é importante a gente conhecer um pouco esse ambiente. Então, mas o fato é que, além da obrigação de treinamento, equipamentos de proteção também são de obrigatoriedade que a empresa tem que conceder. Então, no caso, num primeiro momento, a responsabilidade, de fato, por garantir a segurança das pessoas são das empresas. Doutor, boa tarde. Considerando isso tudo que o senhor falou, né, a gente sabe que a polícia ela aguarda ainda laudos periciais, imagens também de câmeras de segurança para as investigações desse caso em Viracopos, mas quais tipos de indenizações são possíveis aí para a família dessa vítima, né, em decorrência de um acidente de trabalho como esse de Viracopos? Então, na verdade, é assim. Primeiro a gente precisa verificar o tamanho do que de fato ocorreu ali, né? Então, isso vai ser apurado, a polícia vai investigar o caso, né? A família da vítima tem direito de requerer uma indenização em face do acontecimento, né? Eu sei que nenhum dinheiro do mundo paga a perda de um ente querido, né? Ainda mais no Brasil. Eu falo para vocês que as indenizações no Brasil, elas não são compatíveis com os danos causados, né? A vida no Brasil tem um preço muito baixo, né? Eu falo que, infelizmente, os tribunais brasileiros não garantem indenizações que ao menos atenuem o impacto da dor e da perda de um ente querido, né? E é claro que, nesse caso, o trabalhador, a família dessa vítima, o trabalhador, teria que requerer essa indenização para a empresa, mas que, na grande maioria dos casos, existe um seguro de proteção para os trabalhadores sem beneficiários, né, do recebimento, que faz necessário entrar com uma ação trabalhista para que, na Justiça do Trabalho, você tenha aí, depois de uma perícia, o processo acontecer, né, correr todas as fases,
aí sim tem direito a uma indenização. Vinícius, quando se faz um contrato com uma empresa terceirizada, muitas vezes ele não é, ou na maioria das vezes não é um CLT, às vezes é um contrato de prestação de serviço e muitas vezes não tem contrato, né? É o que a gente, no jargão do jornalismo, por exemplo, a gente chama de freelance, né? Ou seja, é um trabalho ali praticamente informal, né? Isso dificulta, não estou falando que toda terceirizada faça isso, mas quando acontece, isso dificulta ainda mais para que a família seja indenizada, para que tem que entrar com processo, que o Ministério Público do Trabalho investigue. Quando tem assim, quando não tem nenhum vínculo, como é que faz? Bom, terceirizada ou não, se contrata com uma empresa terceira, ela tem o direito de ser registrada. Então, a empresa não pode se omitir. Então, quando a atitude, ela está violando a lei. Então, todos os trabalhadores mesmo terceirizados têm que ser registrados, né? Então, esse é um ponto importante. E, claro, e os trabalhadores privatizados, os autônomos, né? Outras modalidades contratuais, mas é feito do meio ambiente do trabalho, do local onde essa pessoa trabalha, isso no vínculo que você tenha a responsabilidade de manter o seguro, de garantir a integridade desse trabalhador, é sempre da empresa. Então, claro, como eu disse, que normas de segurança devem ser observadas pelos trabalhadores, mas que todas as normas de segurança sejam aplicadas, sempre vai ser a empresa. Então, é claro que se a pessoa não tiver nenhum tipo de vínculo, dificulta um pouco, mas não impede que seja obtida uma eventual indenização pelo acometimento do acidente ou, em muitos casos, né, que às vezes a gente acaba relatando, mas o fato é que acidentes de trabalho acontecem todos os dias, né? Existem acidentes de trabalho de menor impacto, evidentemente, mas muitos outros, por exemplo, que em máquinas, né, acontecem de você ter um dano estético, de você perder um dedo, um braço, acontece muito, né? Então, mesmo que a gente tenha implementado uma série de normas de segurança no Brasil, o trabalho no país ainda parece que não tem todas as condições de segurança de maneira geral, né? A gente vê muitos trabalhadores sendo acidentados aí, ou por falta de treinamento, ou por falta de uso de EPI, ou de entrega de equipamentos de proteção individual adequados também. Doutor, quais são hoje os maiores desafios, inclusive juridicamente, né, para essa área de acidentes de trabalho hoje? Muitos envolvem, como o senhor disse, a falta de uso de equipamentos, né, ou outras normas aí que são exigidas para o trabalhador que precisa, de repente, ali abrir uma ação judicial contra alguma empresa, vai tentar alguma indenização. Quais são os principais desafios hoje? Na verdade, acho que o principal desafio do Brasil é ter uma fiscalização da relação de trabalho. O Ministério do Trabalho foi desmontado nas últimas décadas, né? Ao longo dos anos, o número de fiscais das relações de trabalho, os auditores fiscais de trabalho, que é assim que se chamava antigamente, ele diminuiu muito, enquanto o número de empregos, de vínculos empregatícios, cresceu demais. Então, por exemplo, eu vejo aqui, na Superintendência Regional do Trabalho, aqui na agência de Campinas, o fato é que nós temos pouquíssimos fiscais para uma região metropolitana gigantesca, né? Então, acho que o primeiro ponto, o primeiro desafio é garantir que essa relação de trabalho seja fiscalizada. Porque quando acontece a fiscalização, você consegue prevenir, você consegue impedir que um eventual acidente aconteça. Evidentemente que quando há um apontamento, a própria empresa toma uma atitude, porque fica com medo de uma multa, fica com medo de uma ação indenizatória, e aí se previne. Então, o importante, no meu entendimento, é sempre lutar pela prevenção, né? Porque, como eu disse, a vida não tem preço. Então, um trabalhador que sai de casa e acaba se acidentando e falecendo no trabalho é uma perda irreparável, evidentemente. Mas o pior de tudo é que ele foi buscar o seu sustento e não voltou para casa. Então, por isso que a prevenção é o melhor caminho. E quando é uma prestação de serviços, né? Você já explicou na primeira resposta que a empresa que contratou esse trabalhador é responsável por ele, mas pode ter, por exemplo, uma discussão, essa empresa acusar a outra, para quem está, para onde esse trabalhador está prestando serviço, acusa a outra. No caso, vou citar o exemplo aqui, mas
como uma maneira figurada, tá? Por exemplo, a empresa terceirizada do trabalhador colocasse a responsabilidade em Viracopos pelo que aconteceu. Essa briga entre duas empresas pode prejudicar ainda mais um funcionário ou uma família de funcionário? Isso pode acabar tumultuando um eventual processo ou uma eventual indenização. Mas o fato é que a responsabilidade é de todos os empregadores. Então, seja a empresa terceirizada, seja o aeroportos Viracopos, tem responsabilidade de garantir aquele ambiente de trabalho seguro. Então, se aconteceu o acidente, evidentemente que até a Aeroportos Viracopos do Brasil também teria uma responsabilidade nesse sentido, a meu ver. Então, é claro que para isso tem que ser devidamente comprovado no curso de um processo, mas, como eu disse, quem cuida do local de trabalho, quem cuida daquele local é a Aeroportos do Brasil. Se ela contratou uma empresa terceira, ela tem que se responsabilizar por essa empresa terceira também. Perfeito. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, participando mais uma vez do quadro Seu Direito. A gente te espera na quarta que vem. Vinícius, muito obrigado pela participação. Um abraço, boa tarde, boa semana. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Boa tarde, doutor, muito obrigada. Agora, 3h23, a gente faz uma pausa bem rápida mesmo aqui no Estúdio CBN.